Bom dia, meu nome é Karina Agostinho Lima e esse é meu trabalho para o Provox CBPF 2022. Eu sou aluna do Programa de Vocação Científica do CBPF desde 2021 e também sou aluna do Colégio Pedro II. Meu professor orientador é o professor Nelson Pinto Neto, do Departamento de Cosmologia do CBPF, e o tema que eu escolhi tratar hoje é os primeiros segundos do universo explicando a nucleossíntese primordial, que é o que eu pretendo fazer através dessa apresentação. Eu escolhi esse tema porque eu acredito que ele seja de suma importância para a gente comprovar a teoria do Big Bang, usando coisas que a gente consegue observar nos dias de hoje e o que a gente observou ali na nucleossíntese primordial, com estudos da década de 40, no século XX. E eu acredito que seja um tema muito importante, por abranger muitas áreas e por explicar muitas coisas, muitos elementos que compõem o universo que só podem ser explicados através desse estudo da nucleossíntese que aconteceu nos primeiros momentos de expansão, ali antes dos primeiros 20 minutos após o Big Bang. Se estima que foi até os 20 minutos a nucleossíntese primordial. Bom, para explicar a nucleossíntese primordial, eu acredito que a primeira coisa que eu tenho que explicar seja a nucleossíntese. O que é a nucleossíntese? A nucleossíntese é a formação de elementos atômicos, núcleos atômicos, a partir de núcleos atômicos pré-existentes. Como assim? Por exemplo, a formação de prótons e nêutrons, que se formam no universo quando ele cai, quando a temperatura baixa para menos de 10 elevado a 13 graus Kelvin, que ainda é uma temperatura muito alta para a existência de seres vivos e para acontecerem outras reações além da formação de prótons e nêutrons, mas é uma temperatura propícia para que o plasma de quarks e gluon, que compunha o universo até então, que ainda era muito quente, muito denso, começasse, e a radioatividade que tinha, radiação que esses elementos emitiam, conseguisse compor os primeiros prótons e nêutrons que formam mais tarde os elementos leves que fazem parte da maior parte da composição do universo. Explicada a nucleossíntese, o que acontece na nucleossíntese primordial, antes da nucleossíntese primordial, né, a primeira nucleossíntese é a síntese de prótons e nêutrons, preciso aqui dizer que também existem outros tipos de nucleossíntese, como a nucleossíntese estelar, que acontece no interior, as fusões nucleares no interior de estrelas, como o Sol. Ela existem outras, mas eu não vou tratar delas nesse trabalho, vou tratar apenas da nucleossíntese no Big Bang, que é a nucleossíntese primordial. Bom, só para dar uma base histórica para essa teoria, eu preciso dizer que ela foi formada a partir dos estudos. Formou-se, né? Se originou nos estudos de um cientista de sobrenome Alpher, que era aluno de graduação, seu orientador Gamov, que publicou na década de 40 um paper chamado Alpher-Beth-Gamov Paper. Na verdade, o Beth não fez grandes contribuições para o trabalho, ele foi chamado mais para fazer uma piada com os três nomes deles, que se você olhar bem, lembram muito alfa, beta e gama, que é o nome das três radiações, né? A radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Então o Gamov, que era amigo do Beth, chamou ele para fazer parte do paper, para poder fazer essa gracinha no nome. E aí ficou a teoria de Alpher, Beth e Gamov, mas ela é mais do Alpher, que inclusive não gostou dessa ideia de chamar o Beth para o paper. O Beth acabou não se aprofundando tanto em estudos sobre a nucleossíntese primordial, enquanto o Gamov e o Alpher, que era o aluno de graduação, acabaram estudando mais e foram eles os primeiros a sugerir que os elementos leves que compõem o universo se formaram a partir de cadeias sucessivas de reações durante os primeiros segundos de expansão do nosso universo. Bom, partindo para a nucleossíntese em si, saindo dessa parte de história, a gente primeiro precisa explicar a razão entre prótons e nêutrons. O slide está um pouco torto ali, mas eu vou explicar exatamente o que está escrito, acabou saindo um pouco torto na hora de apresentar. Mas a razão entre prótons e nêutrons é o seguinte: nos primeiros segundos do universo, depois ali, justamente, a temperatura cair para baixo de 10 elevado a 13 graus Kelvin, e por volta ali antes do 0,1 segundo, foram formados os prótons e os nêutrons, que eu já expliquei. Os prótons são elementos mais leves que os nêutrons, então eles eram mais fáceis de se formar do que os nêutrons do universo. Sendo assim, nos primeiros segundos e até hoje, tem uma abundância maior de prótons do que nêutrons no universo, justamente por serem elementos mais leves. No entanto, enquanto o universo ainda estava nessa temperatura,
a gente pode ver aqui, ó, olha só essa reação. Em reações entre nêutrons e prótons, ia um nêutron, voltava um próton, ia um próton, voltava um nêutron, voltava um próton. Eles conseguiam fazer trocas entre si. A gente pode ver aqui com essas setinhas, olha só, que era uma reação de ida e volta. Então, ainda estava em equilíbrio a quantidade de prótons e nêutrons. Passado algum tempo, e com a temperatura do universo baixando cada vez mais, essa reação passou a ser só de ida. Então, acabou se produzindo mais próton do que nêutron. Então, tem uma quantidade um pouco maior. A gente vai ver mais tarde isso de forma um pouco mais clara através do estudo de um gráfico. Bom, partindo para a nucleossíntese primordial em si, a parte que interessa do nosso estudo, né? Primeira parte que interessa. Quando o universo esfriou para 10 a 9 graus Kelvin, já estava bem mais frio do que no início. A gente viu que estava 10 a 13 graus Kelvin, então estava assim bem quente. O universo um pouco mais gelado, com uma quantidade boa de prótons e nêutrons. Os quarks já tinham formado os prótons e os nêutrons. Assim começaram a se formar os primeiros elementos leves. Bom, como a gente já sabe, aqui tem um gráfico que vai ajudar a gente nessa interpretação. O próton, ele já é um elemento químico, é o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento de número atômico 1, sendo assim, ele é formado por apenas um próton. Então, os prótons do universo já formavam os hidrogênios, porque um próton é um hidrogênio. Quando o próton se une com um nêutron, como a gente pode ver aqui nessa imagem da cadeia de reações, eles formam o deutério, que é um isótopo do hidrogênio, pois é o hidrogênio com um próton e um nêutron. Mais tarde, esse deutério pode formar o hélio 3, o hélio 4. Esses dois aqui a gente já vai falar mais tarde, esses dois isótopos do berílio e do lítio, e o trítio, aqui. A partir desse deutério e dessas reações que ele vai fazendo, se formam os primeiros elementos leves, porque o deutério vai se unindo com um próton e aí forma o hélio 3. Aí ele se une com um nêutron e forma o trítio. O hélio 3 se une com mais um nêutron e forma o hélio 4. Então vamos formando ali os primeiros elementos, a composição inicial do universo, elementos leves, né, que estão no universo até hoje em dia. A gente vai entender mais sobre a abundância deles no nosso universo atual um pouco mais tarde no estudo, mas é importante a gente entender isso aqui. Por que o lítio e o berílio não são tão abundantes, apesar de se formarem aqui nessa época? A gente vai ver como eles não são abundantes mais tarde também. O berílio e o lítio, a gente pode ver que são elementos que precisam de muitos nêutrons e de muitos prótons. E nessa época aqui, isso aqui durou dos primeiros 5 minutos do universo aos 20, mais ou menos, fazendo uma estimativa bem por cima. Então, era muito difícil formar um berílio e um lítio, porque eles precisam de mais nêutrons e mais prótons, são elementos mais pesados. E esse é um universo muito instável, ainda muito quente. E durante essa fase em que o deutério ainda, dos 5 aos 20 minutos, onde o deutério ainda está estável para fazer fusão com outros elementos, não deu para formar tanto berílio e tanto lítio, porque eles acabavam sendo mais pesados, então tem menos deles no universo. A gente vai ver isso agora. Olha só. Aqui a gente tem um gráfico que explica exatamente isso que eu falei. Os prótons estavam aqui, isso daqui, só explicando os elementos do gráfico, aqui em cima é a passagem de tempo após o Big Bang. Isso aqui é um gráfico dos primeiros minutos, né? Isso daqui é a fração total de massa, ou seja, a abundância desses elementos aqui no universo, nessa época do universo aqui, e a temperatura que o universo estava durante a formação desses elementos. Então, a gente pode ver que os prótons, eles seguem uma linha reta e eles estão em maior quantidade que os nêutrons. Você vê que a diferença não é muito grande, mas tem uma diferença. A diferença mínima. Então, aqui, os prótons permanecem numa linha estável durante a passagem de tempo. Os nêutrons, a gente vê que eles começam aqui em certo equilíbrio com os prótons e depois começam a decair devido ao fato de serem elementos pesados e de estarem acontecendo as reações químicas. Aqui a gente vê, olha só, justamente, o deutério começa a se formar antes dos outros elementos, o que mostra pra gente como ele é um elemento que se forma de forma mais fácil, afinal ele só precisa de um próton e de um nêutron. Sendo assim, ele se forma já aqui nos primeiros segundos, e vai tendo seu pico por volta dos 10 a 10 ao quadrado segundos.
E eles depois dão uma queda na produção e segue estável, tanto que a gente também tem uma abundância de deutério no universo até hoje. Aqui se forma também o hélio 4, olha, um pouco depois do deutério. Então, se forma o hélio 4, a gente pode ver aqui no outro slide que, olha só, o hélio 4 ele precisa de 2 nêutrons e 2 prótons. Então, ele é basicamente formado de 2 deutérios. Então, ele se forma logo após o início da formação do deutério, o hélio 4. Depois do hélio 4 se formar, e também tem muito no universo, ele tem até um pouco mais do que o nêutron. A gente vê que tem uma diferença aqui bem pequititinha, uma diferença bem mínima mesmo. Mas ele tem um pouco mais de hélio 4 do que nêutron aqui nesses primeiros segundos. Aqui também se forma, olha só, o trítio, também, ó. Um pouco depois do hélio 4, tem aqui seu pico de produção e depois cai. O hélio 3, também aqui, ó, alta na produção e estabiliza. E aqui a gente pode ver justamente como esses elementos mais pesados eram mais difíceis de se formar, porque o berílio, ele tem aqui até um pico de produção, ele começa a se formar, ó, a gente pode ver que quando o universo já está bem mais gelado do que estava aqui nesse primeiro momento onde se formam os outros elementos. E ele já tinha passado um bom tempo desde o início de formação do deutério. Então aqui se forma o berílio, o lítio 7, quer dizer, que é um isótopo do lítio, né? O berílio 7, que também é um isótopo do berílio. Bem mais tarde, o berílio é o último a começar a se formar. Também depois estabiliza, ó. E o lítio 6, a gente pode ver que também se começa bem mais tarde, quando o universo já está mais frio. E tem uma quantidade baixíssima no universo. Uma quantidade, assim, baixíssima quando a gente fala em termos... Olha a dimensão do universo, né? Mas tem uma quantidade baixa em relação aos outros elementos. Aqui a gente vai explicar uma coisa muito importante, que é a razão entre bárions e fótons. Por que é importante? A razão entre bárions e fótons, ela explica muita coisa no universo, inclusive a abundância desses elementos leves até os dias de hoje. Então, primeiro a gente precisa entender cada elemento aqui dessa equação. Esse N aqui é o número de bárions por fóton. Na verdade, isso aqui não é um N, isso aqui é a letra grega eta. Mas não, a representação dela parece muito com N, então acaba confundindo um pouco. É o eta. O eta é a relação entre partículas, que compõem o universo, menos antipartículas, divididos pela quantidade de fótons. Como assim? Para cada partícula que existe no universo, existe uma antipartícula. E quando elas se encontram, elas se aniquilam. Nessa aniquilação se formam os fótons. Porém, sempre tem uma quantidade maior de partículas do que antipartículas. Então, vamos dizer que se a gente tiver no universo 1 bilhão de partículas, a gente vai ter 1 bilhão e 1... Não, perdão. A gente vai ter, se a gente tiver no universo 1 bilhão e 1 de partículas, a gente vai ter 1 bilhão de antipartículas. Porque tem sempre que sobrar um, senão a gente não estaria aqui, não teria como formar as outras coisas do universo, afinal não teríamos mais partículas. Isso funciona também para matéria e para antimatéria. Sempre que um elemento encontra com o seu antielemento, eles se aniquilam e formam fótons. Então, nesse caso aqui, a gente teria 1 bilhão e 1 de partículas, menos 1 bilhão de antipartículas, nesse exemplo nosso. E elas, quando se aniquilam, elas formam 1 bilhão de fótons. Então, seria 1 dividido por 1 bilhão, diríamos aí que seriam 10 elevado a menos 9. Essa razão é muito importante para a gente entender a abundância dos elementos leves no universo nos dias de hoje. E eu vou explicar por quê mais tarde. Também é importante a gente entender que essa razão entre bárions e fótons, ela vai ser comprovada também através da observação da radiação cósmica de fundo. É principalmente através dela que a gente observa a quantidade de fótons que compõem o universo, então a quantidade de bárions. E então ela é relevante por causa disso. E bárions, só para deixar claro, bárions é um nome que a gente dá para o conjunto de prótons e nêutrons do universo. Então, para cada antipróton tem um próton, para cada antinêutron tem um nêutron, para cada bárion tem um antibárion. Então, a gente poderia também dizer que é bárion menos antibárion dividido por fótons, dá essa razão. Daria essa razão no nosso exemplo de 10 a menos 9. Essa razão, aí a gente chega na parte mais importante do estudo, que é a parte que diz justamente qual a importância da gente saber essa razão entre bárions e fótons para o nosso universo atual, para entender o nosso universo atual, né? E para entender a abundância dos elementos que o compõem.
Então, sendo assim, vamos lá. Primeiro a gente vai entender esse gráfico. Aqui nesse gráfico a gente mostra aqui a faixa de massa desses elementos que estão aqui, e aqui é a letra eta, justamente a razão entre baryons e fótons. A gente pode ver que hoje em dia a gente observa que essa razão está por volta de 10 a menos 9. Essa barrinha aqui, escrito WMAP do lado, ela é, além de, claro, a gente poder calcular a quantidade entre baryons e fótons, a gente também pode calcular através da observação da radiação cósmica de fundo, feita aqui pela WMAP, que deu essa barrinha aqui, que está perto ali do 10 a menos 9. Essas linhas aqui são as linhas da estimativa a partir dos cálculos, né, da nucleossíntese primordial, é a estimativa de quanto estariam essas quantidades de deutério, de hélio 3 e desse isótopo aqui do lítio 7, depois do Big Bang no universo atual. Então a gente pode ver aqui, ó, que a estimativa está bem clarinha, mas a estimativa da quantidade de hélio 4, ela vem vindo aqui, a estimativa é feita a partir dos cálculos da nucleossíntese primordial, a partir dos estudos do Alpher. A barrinha vem aqui, olha só, bate certinho com a linha de quantidade do hélio 4 e quanto se observa dessa razão de baryons e fótons pela WMAP, através da observação da radiação cósmica de fundo, hoje em dia. E aqui a gente vê que a quantidade de deutério dividido por quantidade de hidrogênio, né, que compõe o universo. Aqui tem a barrinha de estimativa dela e, ó, também vai vindo e bate aqui certinho a estimativa feita a partir dos cálculos de Alpher e a observação da radiação cósmica de fundo. Também está certinho aqui. Aqui a gente vê o hélio 3 também, ó, vem, bate certinho com a barra dele de projeção e bate na WMAP, está aqui dentro da faixa estimada, exceto pelo lítio 7. O que acontece aqui? Aqui tem uma discrepância, a gente pode ver que, olha só, é uma discrepância mínima, mas a gente não pode deixar de falar, né, que ela existe. Então, existe essa discrepância da quantidade que foi projetada de lítio 7 no universo atual, a partir daqueles cálculos, e a quantidade que realmente existe, a partir da observação da RCF. Mas a gente não vai tratar dela no nosso estudo, porque ainda é uma coisa que está em discussão, ainda está ali muito no campo da teoria, do que será, por que acontece essa diferença entre o que foi estimado, foi projetado, e o que se observa nos dias de hoje. A discrepância mínima, a gente não vai tratar dela aqui. O que a gente vai tratar é do porquê que é importante, então, a gente entender essa abundância dos elementos hoje em dia e o que foi estimado nos cálculos do Alpher. A estimativa do Alpher bater com o que a gente vê hoje em dia é uma das comprovações da teoria do Big Bang, pois, afinal, se ocorreu a nucleossíntese primordial, então teria que ter essa quantidade aqui projetada, hoje em dia, projetada pelo Alpher, no universo atual, nessa razão aqui entre baryons e fótons observada pela RCF. Então, agora a gente observa a RCF e o que foi projetado pelo Alpher, a partir do estudo da nucleossíntese primordial, depois do início da expansão do universo, bate com a realidade, a gente percebe que tem alguma verdade na nucleossíntese primordial e, sendo assim, tem também alguma verdade no que aconteceu após o início da expansão do universo com o Big Bang. Sendo assim, a gente percebe aqui a importância do estudo da nucleossíntese primordial para comprovar o Big Bang. E também é importante aqui eu falar que essa razão entre baryons e fótons, ela também serve como uma forma de serve como uma forma de explicar a existência da tal da matéria escura. Por quê? Bom, quando ocorre a aniquilação da matéria com a antimatéria, sobra uma determinada quantidade de baryons que ela não é o suficiente para explicar a densidade da energia gravitacional no nosso universo. Sendo assim, teria que ter alguma outra coisa com uma certa densidade que também tivesse uma produção de energia gravitacional para justificar essa densidade que falta. Se imagina que seja a matéria escura. Se as teorias teorizam que seja a matéria escura. Então, a gente pode dizer que o estudo também dessa razão entre baryons e fótons é relevante por esse motivo. Afinal, a matéria escura é uma discussão que está em alta na ciência atual. Então, é importante a gente saber por quê.
né, por que isso acontece. Bom, eu queria agradecer primeiro ao meu professor Nelson Pinto Neto pela orientação durante a produção desse trabalho. Queria agradecer a oportunidade que o CBPF me concedeu de estudar num programa tão fascinante. Foi um ano muito divertido, eu adorei. Foi uma experiência que eu vou levar para a vida. E eu queria agradecer também ao Colégio Pedro II por oferecer a fazer tanta divulgação da vaga de estágio no CBPF. Foi muito, muito proveitoso mesmo. E claro, aos meus pais e aos meus amigos por todo o apoio durante esse trabalho. Eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção da banca. Espero ter atingido as expectativas. Bom dia.